E é isso, pessoal. Hoje nós temos um tema que está incrível. Um tema que muitos de vocês me pedem ajuda, me pedem socorro, que é a audiência de conciliação. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a audiência de conciliação, tá? Vamos falar também sobre a audiência de mediação. São duas audiências que elas estão intrinsecamente ligadas. São duas audiências que andam juntas, porém, com cada uma com a sua peculiaridade, cada uma com a sua diferença, tá? Com o seu detalhezinho ali, com a sua especialidade, tá bom? Michele, quando que nós temos a audiência de conciliação? No início do processo. Ah, Michele, mas eu já vi a audiência acontecer lá na execução. Pode acontecer durante o processo, sim, tá? A regra é no início do processo, tá bom? Pessoal que está aí no Instagram, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos lá no YouTube, tá? O link está na bio do nosso perfil. E aí, pessoal, lá no rito civil, nem sempre, o juiz marca a nossa amada audiência de conciliação. Uma vez eu fiz uma enquete lá no Instagram, perguntando se os advogados gostavam quando o juiz não marcava a audiência de conciliação ali de primeira, sabe? E muitos colegas responderam que sim, a maioria responderam que sim. Eu aqui, como especialista em audiências, como mentora de advogados e advogadas, dei um pulo lá no teto. Como um gato, eu dei um pulo no teto quando eu vi que a maioria dos colegas gostavam dessa postergação. Não é vantajosa, tá? Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, mas isso não é vantajoso, tá bom? Qual o argumento que muitas vezes a vara utiliza para não marcar a audiência de conciliação ali no início? Não há quantidade de servidores suficientes, disponíveis para realizar a audiência. Então, são argumentos que eles vêm utilizando que a audiência não tem, que a vara não tem estrutura para fazer essa audiência inicial. E aí, nesse caso, postergam a audiência de conciliação. O que o CPC fala? O CPC ele fala que a conciliação não será realizada quando ambas as partes, tem que ser as duas, demonstrarem desinteresse na conciliação. Michele, mas a outra parte disse que não tem interesse. Vai acontecer do mesmo jeito, tá? Lá no rito trabalhista, sempre tem a primeira audiência de conciliação, porque ela está necessariamente disposta, sim, na lei trabalhista. Então, sempre a gente vai ter essa audiência ali, como primeiro ato de tentativa de conciliação entre as partes. No rito de alimentos, nós temos a audiência prévia, também está na lei. Então, nós teremos essa audiência prévia, tá? Que é uma audiência de conciliação com as suas particularidades. Na guarda e na convivência, nós temos a audiência de mediação, tá? Olha a mediação aparecendo aí. E nos juizados, nós temos audiência de conciliação, e no caso do GECRIM, que é o Juizado Especial Criminal, quando não houver acordo, nós temos, então, a transação penal. Tá compreendido até aqui? Então, essas são aí as primeiras, a primeira audiência que acontece, são as primeiras colocações do processo, tá? Vamos lá. A conciliação e a mediação são formas alternativas de resolução de conflitos. Nós temos 3 possibilidades nessas audiências. As partes não entrarem em consenso,
E aí o processo continua. As partes pedirem a suspensão do processo para tentarem um consenso ali fora da audiência, ou as partes entrarem em consenso, tá? Tá, Michele, entraram em consenso, fizeram acordo. O processo ele é suspenso pelo prazo de cumprimento do acordo. Não cumpriu? Execução forçada desse acordo. Nos próprios autos, por meio de cumprimento de sentença, como se sentença fosse. Tá bom? Na conciliação, o conciliador ele vai ali tentar facilitar o diálogo entre as partes, ele vai ali talvez apresentar algumas soluções, mas quem apresenta as soluções mesmo são as partes. O conciliador ele não interfere na conciliação, no acordo. A mediação tem uma participação ali mais efetiva do mediador, tá? Tem ali, às vezes, ela vai depender muito, gente, do tipo de ação. Na guarda, por exemplo, quando a gente vai fazer a audiência, inclusive com a presença do juiz, ele chega a instruir as partes, a interferir ali nas tratativas, para ver se consegue que as partes se conscientizem e conciliem ali. Michele, a conciliação é sempre o melhor método? Sempre. A conciliação vai ser sempre. Obrigada, doutora Emily, seja muito bem-vinda à nossa live. A audiência preliminar é assim, vai também. Jacqueline, audiência restaurativa, isso mesmo. Doutora Emily, ela trabalha com direito criminal, gente. Oratória perfeita, amiga, obrigada, viu? Audiência de conciliação é sempre o melhor caminho? É sempre o melhor caminho a conciliação, a mediação. É sempre o melhor caminho para as partes. Fazer o acordo, realizar o acordo é sempre o melhor caminho para as partes. Por quê? Porque não tem um terceiro interferindo, decidindo, impondo ali para as partes. Quando as partes realizam a audiência de conciliação, a mediação, enfim, e conseguem realizar o acordo, fechar o acordo, às vezes elas nem gostaram tanto do acordo assim, mas elas saem com o coração mais leve, no sentido de, tudo bem, eu concordei, ficou melhor assim mesmo. É diferente de você receber uma sentença determinante ali, ó, falando que você vai ter que cumprir determinada obrigação ou que vai ser de determinada forma, tá?